RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Olá, boa tarde. Hoje recebemos aqui no estúdio da RFI em Paris o fotógrafo José Diniz. Ele apresenta aqui na França a sua primeira exposição individual chamada Bois Brésil, que reúne fotografias, vídeos, instalações, livros artesanais e que resgata um pouco da história da árvore que dá nome ao nosso país, o pau-brasil. E curiosamente, né, como você lembra, pouco conhecida, já que foi praticamente extirpada das florestas brasileiras entre o século XVI e o século XIX. Obrigada pela presença aqui hoje. Conta pra gente desse teu processo de criação. Obrigado, é muita honra estar aqui com vocês, falando um pouco aqui do meu país, né? Um pouco aqui da minha exposição que eu estou apresentando na Galeria Ricardo Fernandes, em Saint-Ouen, né? Mas esse é uma pesquisa que eu já venho fazendo há mais de 10 anos e que eu mergulhei no período da pandemia, né? Então ela reúne assim, várias camadas de várias disciplinas de trabalho, né? Como história, como cartografia, botânica, meio ambiente. Então foi uma investigação usando muitos livros e muita pesquisa e inclusive algumas pessoas de referência lá no Brasil para estudar essa coisa. Então o meu processo de trabalho é sempre desenvolvendo séries, né? São em forma de livros, em livros de artista, e que depois eu transformo em exposição ou então em livro mesmo para gráfica, né? Quando a gente fala em pau-brasil, a gente sempre pensa, né, da exportação desse material, né, que foi usado para tingir muito tecido aqui na Europa, né, que se tira aí várias cores dele. Eu achei curioso isso na tua descrição, não só o vermelho, mas o púrpura, carmim, laranja. E cores essas que estão relacionadas ao poder na história. Explica pra gente. Pois é, né, nas escolas lá no Brasil, a gente aprende uma coisa muito básica sobre essa árvore, né? Sobre o pau-brasil. E, na verdade, tem muitas histórias e tem muitas questões sobre a cor. Não é? A cor não é a vermelha que a gente sempre aprendeu na escola, mas sim as várias tonalidades que a gente consegue chegar nas reações no tingimento, né, do tecido. Então, aqui na Europa, entre o século XVI e XIX, chegavam os troncos, né, que eram reduzidos a pó, né, e depois feita uma infusão, né, em panelas, né, e que podia criar novas tonalidades, né? Então, tudo depende, né, até do próprio recipiente que você está fervendo, né, o pau-brasil, né, se é de cobre ou se é de ferro, isso tudo vai interferir na reação. E eram colocados também outros componentes, como ácidos, né, e também sais, né, para ou modificar o pH para um campo assim mais ácido ou mais alcalino. Então isso mudava bem a cor do amarelo ao vermelho. E aí, para fazer essa pesquisa, né, você andou em vários lugares aqui da França, me disse que foi a Rouen, onde, né, chegavam muitos desses barcos trazendo o pau-brasil do Brasil, e onde também vieram os índios, né? Houve essa grande festa, foram expostos lá como exóticos. Pois é, essa festa, né, que ocorreu em 1550, né, na verdade foi promovido pelos comerciantes, né, pelos exploradores que viviam em Rouen, de onde chegavam os navios com o pau-brasil. E eles estavam querendo aí o incentivo do Henrique II, né, para investir nessa ida para o Brasil, né? Então, para isso fizeram uma grande festa, trazendo índios, trazendo frutas, trazendo plantas e animais, né? Trouxeram onças, trouxeram papagaios, né? E assim criaram esse enredo lá em Rouen.
Bom, você é de Niterói, mora no Rio de Janeiro, e já que está Isso. falando aí um pouco das espécies brasileiras, eu não posso deixar de falar que a tua arte também tem um cunho, assim, de uma crítica ambiental, né? Fala um pouco também do descaso com o meio ambiente hoje em dia. Sim, na verdade, o trabalho, né, origina do ciclo do pau-brasil, como é chamado o ciclo econômico do pau-brasil. Então, estamos trazendo o ciclo do pau-brasil para os dias de hoje. É uma metáfora forte, uma metáfora tanto ambiental quanto econômica de tudo que está acontecendo lá no Brasil, não é? Então, o trabalho é uma reflexão, né, sobre tudo que está acontecendo, o que aconteceu e está acontecendo agora, não é? Então, O que você destaca desse momento? as questões ambientais, né? São coisas. A Mata Atlântica, por exemplo, onde vivia o pau-brasil, foi reduzida a 7% do original, não é? Então, foram cortadas, é estimado assim, uns 70 milhões de árvores que foram cortadas da Mata Atlântica, né? Então, coisas parecidas hoje estão acontecendo na Amazônia, não é? Então, a gente está vivendo isso. Bom, você é fotógrafo desde criança, posso dizer assim, Sim, né? Começou aos 10 anos, incentivado aí por teu avô, Isso. né? Conta um pouquinho pra gente só dessa Pois tua é, paixão não pela só- fotografia. Pois é, essa minha ligação, né, com a fotografia vem do meu avô, que inclusive foi um dos criadores da Sociedade Fluminense de Fotografia, né, que está até hoje muito ativa, não é? E outra pessoa muito importante foi meu pai, que era artista plástico, não é? Era professor de desenho, e eu vivi naquele ateliê, não é? Então, unia aí a arte, né, a fotografia, e mais tarde fui estudando, não é, até dedicar aí totalmente às artes visuais. E Né? como é que é fazer a tua primeira individual? E, aliás, já convidando então o pessoal que depois você faz uma coletiva também em Santo Sim. Ana. Aproveita para falar aí da emoção desse momento e convidar quem Sim. quiser assistir. Essa minha exposição aqui na Galeria Ricardo Fernandes é um recorte do meu projeto. Né? O projeto é muito grande, são muitas séries, e sob curadoria de Márcia Mello, que é quem está muito empenhada nesse meu grande projeto, né, no Brasil. Ela é a curadora e ajudou a organizar e criar a cenografia dessa exposição. Né? Então, essa exposição vai até o dia 31 de outubro, não é? E quero convidar vocês para visitarem, porque a galeria a Galeria Ricardo Fernandes é um espaço muito lindo, assim, muito bem planejado, né? E tem uma outra exposição que eu quero contar para vocês, né, que vai ser inaugurada dia 6 de outubro, lá no mercado, no próprio mercado onde fica a galeria. Só que em outra galeria, que faz parte do Marché Dauphine. Né? Essa exposição é uma exposição coletiva, com outros artistas, né, como Gonçalo Ivo, né, Lívia Meltz, Franz Krasberg, e é uma homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil. Então, no dia 6, além da grande festa que tem no Mercado das Pulgas, como um todo, em Saint-Ouen, né, o Marché Dauphine vai estar dedicando ao Brasil, né, numa grande festa em que vai ter música e a inauguração dessa exposição coletiva. E minha exposição individual, né, está lá na galeria também, né, que vai ter muita coisa para se aproveitar nesse dia. Bom, bem compreensível, né? Já que quando a gente pensa em pau-brasil, logo se lembra do manifesto do Oswald de Andrade, 1924, enfim, um símbolo do modernismo. Isso. Foi, na verdade, esse trabalho todo, né, esse projeto todo, eu comecei numa pesquisa dentro desse tema do manifesto do pau-brasil e manifesto antropofágico do Oswald de Andrade.
Bom, muito obrigada. É um tema fascinante, fica todo mundo convidado. Então, o endereço é lá no número 140, na Rue de Rosiers, o famoso Marché Dauphine, em Saint-Ouen, aqui do ladinho de Paris. Obrigada pela tua presença. Obrigado. Sucesso.